Gravação iniciada, vamos fazer a nossa reflexão do livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli com o irmão José. E o título de hoje, escolhido pelo nosso querido irmão Gilberto, se chama Caminho Certo. Não te esqueças de que a tua vida toma a direção dos teus passos. O caminho que percorres é o de teus interesses e necessidades. Existem caminhos para os cimos e estradas para os abismos. Acautela-te contra os atalhos, caminhos de aparência tranquila, mas repletos de desilusões. É penoso recomeçar a jornada, depois de longo trecho percorrido. Certifica-te de que estejas no rumo certo. Facilidades extremas são indícios de caminhos sinuosos. Muitas pedras de tropeço são degraus de ascensão, escoras para os teus pés. Não te apresses, passo a passo, avança sustentando a cruz. Então, cada um sabe o caminho que está trilhando, né, pessoal? Cada um sabe aquilo que está buscando. Aqui fala um pouquinho, né? Fala assim, ó, existem caminhos para os cimos, né? Para os pontos mais altos e estradas para o abismo, né? Para os lugares aí mais densos, mais difíceis, mais tortuosos. E fala também sobre a questão de atalhos, né? Quem já não viu ou ouviu, ou até mesmo de certa forma tenha presenciado alguém que de alguma maneira tentou se beneficiar à custa de pensamentos, atitudes e prerrogativas menos felizes em cima de outra pessoa para ter algum tipo de ganho, de lucro, de benefício, tá? Mas a gente sabe que isso não é saudável para o nosso espírito, tá? São chagas, são feridas que a gente vai é, colocando no nosso eu, no nosso conjunto energético de corpos, né, o perispírito, duplo etéreo, enfim, corpo físico, tá? E a gente não percebe de imediato, mas com o passar do tempo, a lei de ação e reação vai recaindo sobre nós, tá? Então não adianta nada eu querer ter ganhos excessivos além daquilo que eu necessito e eu durante determinado período eu vou curtir essa materialidade que eu tô ali me beneficiando, mas lá na frente de repente vem uma enfermidade ou vem alguma situação familiar que vai nos tirar o chão. Então, até que ponto esse dinheiro vale a pena, né? Tem situações que nem um Albert Einstein, né, um hospital sírio-libanês vai resolver o teu problema, tá? Em alguns casos vai. A gente não pode ser hipócrita e dizer que o dinheiro não é importante, tá? Ele traz conforto, ele traz muita coisa interessante, até porque, assim como a energia, o dinheiro ele é neutro, tá? O que significa isso? Ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, assim como a energia, assim como a inteligência, tá? São fatores neutros que podem ser usados aí conforme a intenção do usuário, ok? Mas atalhos, tomemos cuidado de não prejudicar ninguém, de não maltratar ninguém, de não ficar puxando o tapete de ninguém. Profissionalmente falando, isso acontece bastante. Se não acontece diretamente conosco, a gente acaba sempre conhecendo alguém que teve um tapete puxado ou alguém que puxou o tapete de alguém, tá? Então, até que ponto, né? Mais uma vez aqui fica a reflexão para nós, tá? E facilidades extremas são indícios de caminhos sinuosos, né? Então, quando é muito fácil, vale a pena acender um sinalzinho de alerta aí, tá? Pra gente refletir a respeito. Aqui ainda fala, né, que é penoso recomeçar a jornada depois de longo trecho percorrido, tá? Às vezes a gente se esforça tanto
né, para tentar se manter num caminho legal, num caminho bacana, num caminho reto, num caminho honroso, vamos assim dizer. Mas em certos momentos, talvez a gente possa ser colocado à prova de tudo isso que a gente acredita que tenha conquistado até hoje. E aí, vale a pena um desejo incontrolado que vai colocar em risco, em xeque, anos de busca, de conquista, de melhora que você possa estar tendo para o seu espírito? Tá? Por que eu falo isso, pessoal? Porque a vida ela é cheia de como tinha aquele vídeo famoso, né, do Joseph Klimber, né? Mas a vida é uma caixinha de surpresas, né? Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer, tá? Pode ser que hoje tá tudo bem, amanhã você receba uma proposta tentadora, tá? Que vai ter um custo moral para você conseguir. Então, né? Tanta coisa pode acontecer. Eu digo que a gente às vezes acha que tem algo conquistado quando a gente fala de valores, mas talvez a gente ainda somente não tenha sido colocado à prova o suficiente para realmente ver se você conquistou ou não aquilo que você acredita, tá? Por que eu digo isso? Muita gente se diz ser paciente, tá? Ah, eu sou uma pessoa tranquila. Eu falo por mim mesmo, eu sou uma pessoa extremamente tranquila, tá? Mas será que se eu for colocado numa situação extrema, sei lá, entra alguém na minha casa e faz alguma maldade com a minha esposa, com a minha filha, será que eu vou deixar essa pessoa sair tranquila da minha casa? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Muitas dúvidas, na verdade. Então, é isso, tá? É sobre isso que eu tô falando, é sobre ser colocado à prova, né? A gente sempre espera que não haja essa necessidade. A gente sempre espera que se você acredita ter conquistado algo é porque você batalhou e conquistou isso ao longo de muito tempo, talvez de várias e várias reencarnações. Mas, né? Como eu disse, a vida é uma caixinha de surpresas. Bom, Monge Gilberto, gostaria de falar um pouquinho? Essa caixinha de surpresa, ela vem em decorrência das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Uma vez que o caminho certo é aquele que Deus nos proporcionou. É aquele o qual nós temos que ter aceitação, resiliência e tocarmos a nossa jornada. Porque muitas das vezes nós façamos as escolhas e essas escolhas vêm as caixinhas de surpresas. Essas caixinhas a gente não sabe o que vem. Sendo que se nós parássemos, se nós ouvíssemos, nós acalentássemos os nossos corações e soubéssemos ouvir o que está sendo dito e o que está sendo proposto a nós, nós tocaríamos o caminho correto. Mas tudo diante das nossas escolhas tem a ação e a reação. Então nós não podemos escolher, nós não podemos reclamar, desculpa, nós não podemos reclamar do que é que vem dentro dessa caixinha de surpresa. Mas, diante das nossas vitórias, são os degraus que nós galgamos, que nós conseguimos vencer, né? Que fala no texto que as pedras, elas servem não como tropeços. Depende do ponto de vista que nós enxergamos, ela não serve apenas como tropeço, mas sim degraus da nossa evolução. Vamos tirar isso de lição, de todas as dificuldades que nós iremos passar no caminhar em que Jesus nos proporcionou, porque tudo isso tem um motivo, tem um para quê desses tropeços que nós passamos. E sim, né, desses tropeços é que vai fazer com que a gente nos elevemos, que nós nos aperfeiçoemos, que nós saiamos daquelas dificuldades corriqueiras e nós possamos estar num caminhar menos sinuoso ou menos penoso, e sim alegre, feliz,
onde nós possamos, com um sorriso ainda maior e do fundo do nosso coração, deslumbrar e transmitir isso às pessoas que estão ao nosso redor. E isso daí, ao pouquinho, vai sendo intensificado nas outras pessoas também, as outras pessoas também vão enxergar e faremos com que todas essas pessoas estaremos num único sorriso, ou seja, num pensamento, em uma só propositura, o amor e a caridade. Era essa a ideia do raciocínio, pessoal, e acho que a gente poderia tocar as nossas questões, a não ser que alguém gostaria de comentar um pouquinho sobre o texto de hoje. Pode ser, Lê? Sim, claro. Inclusive, pessoal, depois eu vou estar postando essa reflexão que a gente fez no nosso grupo. E o próximo título desse livro se chama Críticas a Esmo, tá? Que eu também vou estar postando para vocês, eu não vou fazer aqui agora, para não tomar muito tempo, mas que também vem muito de encontro com a questão da gente estar sempre criticando e julgando as pessoas o tempo todo, tá? E como a gente já conversou, eu falava muito isso, principalmente no estudo dos passes, quando a gente fazia, que existe uma tríplice energética que fala sobre proteção energética, que fala ah, que a gente. Uma dessas três pontas desse tripé é justamente você não ficar julgando ninguém, criticando ou julgando. Porque essa conexão maldita, no sentido de maldita mesmo, né? Ah, ela é extremamente prejudicial para todos nós, tá? Depois eu posto ela também para vocês. Bom, vamos então aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui. Aqui, compartilhar. Chegou, né? Sim, senhor. Deixa eu dar pra aumentar aqui, não dá. Tá. Bom, deixa eu ver esse aqui. 225, talvez. Aí, beleza. Deixa eu ver se dá um F11, F12. Não funciona. Bom, pessoal, então vamos lá. Capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos agora para o subitem que fala um pouquinho sobre pactos, tá? Falamos bastante aí até o nosso último encontro sobre os combates, tá? Eu acredito que tenha ficado bem claro para todo mundo que se faz necessário ainda espíritos é, que se comprazam com com a luta, com o combate, tá? Porque existe essa necessidade da segurança ainda, de proteção nos planos astrais, como eu posso dizer, próximos à crosta terrestre, de mundos ainda que não são tão avançados, tá? Ainda se faz necessário esse policiamento, etc. Então, por isso que tem espíritos que quando desencarnam, que gostavam muito desse viés, eles continuam ainda lá na espiritualidade, é, tendo essas conexões com uma questão um pouco mais de contato, de, de artes marciais, de segurança, de policiamento astral e etc. Tá? Isso é extremamente importante na espiritualidade. Tá? Eu espero que isso tenha ficado muito bem claro nos nossos últimos encontros, que falamos um pouquinho sobre isso, né? E demos exemplos, como, por exemplo, nos dias de trabalho mediúnico, né? Onde se faz necessário grandes equipes que são responsáveis pela segurança, pelo encaminhamento de irmãos, por levar vários obsessores e espíritos desentendidos da verdade para que eles possam, de alguma maneira, ser reinseridos num contexto mais saudável, tá? Moralmente falando, ok? Enfim, muita coisa acontece que envolve essa parte
de combates, de segurança, de policiamento astral e etc. Tá bom? Então, falamos bastante sobre isso, eu acredito que tenha ficado bem claro. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, por gentileza, nos procure. E agora entramos no subitem, que vai falar um pouquinho sobre pactos, tá? Eu não vou, né? Nós, eu, Gilberto, não vamos adentrar muito a fundo sobre isso, tá? Porque é um assunto um tanto quanto denso e a ideia aqui é a gente ah, não se conectar demais com determinados temas, tá? Indicação de livros que a gente já passou em outras oportunidades e eu reforço aqui, tá? Quem tiver mais curiosidade para estar vendo um pouquinho mais sobre como parte do funcionamento dos planos inferiores, busquem principalmente as obras do Robson Pinheiro, que fala se chama Trilogia das Sombras, e tem a Trilogia da Luz também, tá? Trilogia das Sombras começa com o Senhor da Escuridão, depois se chama, não, eu acho que é Legião. O primeiro se chama Legião, o segundo Senhores da Escuridão e o terceiro A Marca da Besta. Aí a Trilogia da Luz tem os Guardiões e mais dois que não vou lembrar aqui agora, tá? Mas eles são muito interessantes. Comecem pela das sombras e depois vão para da luz, tá? É forma narrada, tá? É uma história romanceada, certo? Que assim, vale muito a pena, tá? Então, quem tiver curiosidade, quiser entender um pouquinho mais sobre isso, busque essas leituras aí, tá? Robson Pinheiro e Trilogia das Sombras, ok? Então, vamos lá. Pactos. Há algo de verdade? Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas então por espíritos inferiores, que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação de sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisto, apenas é o que consiste um pacto. Tá? Aqui tem uma observação. O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem e não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Tá? Então, quando a gente fala de pacto, nada mais é do que uma sintonia que se estabelece entre um ser desencarnado e um ser encarnado que almejem o mesmo objetivo, tá? Que objetivo? Objetivo de fazer maldade, objetivo de prejudicar as pessoas, objetivo simplesmente de se comprazer com a tristeza, com a desilusão, com a derrota de alguma determinada situação das pessoas, tá? Mas a gente precisa ir um pouquinho mais além aqui na reflexão. Bom, eu acho que vale a pena a gente caminhar um pouquinho mais na próxima questão e depois a gente volta para eu falar, porque eu acredito que vai complementar a pergunta e, como sempre, eu vou estar antecipando nas minhas reflexões, eu antecipo as perguntas da frente. Irmão Gilberto, por favor, meu caro, 550.
Bora lá. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais alguns indivíduos teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas trazem um ensinamento e um sentido moral. O erro de alguns é atribuir-lhe uma interpretação ao pé da letra. A lenda dos pactos é uma alegoria que pode ser explicada assim: todo aquele que pede auxílio aos espíritos para obter a riqueza ou qualquer outro favor, rebela-se contra Deus, renuncia à missão que recebeu, juntamente juntamente com as provas pelas quais deve passar na terra, sofrendo na vida futura as consequências desse ato. Entretanto, isso não significa que, ao desencarnar, sua alma esteja condenada para sempre ao sofrimento. Ao agir assim, em vez de se libertar da matéria, a ela se liga cada vez mais. Aos prazeres que desfrutou na terra, não desfrutará no mundo dos espíritos, até que resgate suas faltas através de novas provas, talvez maiores e mais difíceis. O apego aos, apraze- o apego aos prazeres materiais coloca-o na dependência de espíritos impuros. Assim, fica submetido entre eles entre eles existe um pacto silencioso que o conduz à perdição. Mas sempre será possível romper esse pacto com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com convicção. Como começar? Vamos lá. Em determinado momento, ah, eu vim, né? Como diz aí na questão, o pacto, né? Fala sobre má situação, má situação, mau desejo, juntamente com os espíritos malfazejos. Então, eu tenho uns arranjos. Leandro, vou pegar você como exemplo. Sim. Eu tenho um desarranjo com o Leandro, já não me dou bem já com ele há um tempo, e já não, as minhas ideias já não estão mais batendo. Então eu fui lá e fiz um pacto com Satanás para que fizesse o mal para o Leandro, né? Porque já não está me dando bem, eu já não estou me dando bem, então eu quero que o Leandro também vá para o mesmo caminho. Só que no decorrer do tempo, isso foi um desejo meu que eu quis para que acontecesse o mal com o Leandro. Isso daí vai ficar impregnado no meu perispírito, que eu levarei, né, pro meu desencarne. Só que cada vez que eu faço um pacto desse, eu vou ficar um pouco, ou bem mais, retido juntamente à matéria. Eu não vou conseguir desligar da matéria, sendo que os nossos estudos que a gente faz é para a gente evoluir, não é, pessoal? É para que a gente se sinta cada vez mais longe da matéria, ah, em decorrência do trabalho voluntário, do amor, da caridade ao nosso próximo. Aqui não. Como eu estou desejando algo negativo, então é necessário com que eu volte, com que eu experiencie, com que eu eh, intensifique a minha passagem nesse conteúdo novamente, para que eu possa é, a me desvencilhar de todo esse pacto ou de todas essas intenções que eu tive para com o Leandro, né? Então, isso daí vai haver a necessidade de eu ter que passar várias vezes ou até que eu cesse por vontade própria mesmo, ó, eu não quero mais isso. Leandro, eu não quero mais isso, eu vou ter que abrir mão disso e tocar daqui para frente um novo caminho, uma nova situação. Mas, enquanto isso, ainda ficarei preso às condições da matéria. Leandro? Como você disse, né? Como começar, né? Tem bastante coisa aqui que dá pra gente conversar. É, tudo isso que o irmão Gilberto falou foi muito bem colocado. E como eu disse, eu não gostaria de adentrar muito nessas reflexões aqui, mas
é importante a gente saber que quando a gente pratica o mal, quando a gente se filia a determinadas entidades, a determinados grupos de espíritos, nós comprometemos a nossa vida futura de uma maneira muito complicada, tá? Geralmente eles ficam esperando o desencarne das pessoas para poder buscá-las e geralmente você vai acabar se tornando um escravo espiritual de entidades trevosas, tá? Você vai acabar se tornando um soldado das trevas, um espectro. Nos livros do Robson, ele fala muito sobre essa categoria de espíritos chamada espectros, tá? Que são meio que guardas que tomam conta de mundos inferiores aí, que, enfim, que fazem uma proteção e que se precisar tem que estar a postos ali para estar lutando por aquele lugar. Bom, não só isso, né? Tem aquela situação dos ovoides, tá? De espíritos que são levados para lugares extremamente difíceis e lá, basicamente com o poder do pensamento que essas entidades inferiores possuem, eles conseguem desintegrar o seu perispírito, tá? Você perde o seu corpo e você fica simplesmente numa forma ovoide. Você não tem, você tem consciência de si mesmo e consegue pensar, né? Mas você não vai ter mais um corpo ali para você poder estar atuando, né? Se mexendo e etc. É onde que esses seres acabam utilizando muitos irmãos e irmãs que desencarnam nessa forma ovoide para poder estar alimentando equipamentos tecnológicos. Eles usam muito essa energia dos ovoides como se fosse uma bateria para movimentar determinados equipamentos e tecnologias do astral inferior. Então, assim, gente, tem muita coisa que acontece. É como eu disse, leiam os livros, busquem as informações, tá? Então é complicado, né? Tem espíritos que gostam, por exemplo, de se alimentar do ectoplasma do sangue, tá? Então, por que que em determinadas doutrinas, por exemplo, existe aquela questão do sacrifício animal, tá? São entidades que gostam da energia do ectoplasma que é emanado do sangue dos animais ali, que, né? E assim, é interessante isso, porque e nisso começou a lenda dos vampiros, né? Porque os vampiros, eles, na lenda, eles sugam o sangue, tá? Mas, espiritualmente falando, por que que é o sangue, né? Porque dentro do sangue existe uma, como eu posso dizer, um fluido chamado ectoplasma, tá? Esse ectoplasma, ele é produzido através do contato do fluido vital que corre o nosso corpo físico e o nosso perispírito, tá? Então, essa conexão entre esses corpos, corpo espiritual com o corpo físico, através do fluido vital que corre em nossas veias, né, seja ela física ou seja ela perispiritual, isso gera esse ectoplasma, que é também o fluido utilizado para poder fazer materializações de espíritos em sessões apropriadas para tal, né? Quem já teve a oportunidade, por exemplo, de ver o Dr. Paulo Fructuoso falando a respeito e mostrando algumas imagens, vai saber do que eu estou falando aqui, né? Inclusive, quem tiver depois a curiosidade, vai lá no Google e escreve assim, ó, processo de materialização de espíritos. Vocês vão ver algumas fotinhas antigas, onde vai estar mostrando geralmente um médium que vai estar deitado, tá? E vai estar saindo do seu corpo físico através principalmente das suas narinas, do seu ouvido e da sua boca, tá? Dos seus orifícios superiores, um fluido como se fosse um gás
mais puxado para um leitoso, assim, tipo um algodão doce, assim, né? Um algodãozinho saindo de dentro do corpo das pessoas, tá? Isso é ectoplasma que está sendo manipulado para poder estar materializando ali momentaneamente uma forma, né? Ou até mesmo um espírito que vai estar se comunicando ali naquele processo, naquela reunião mediúnica. Então, esse ectoplasma, como eu disse, ele é contido no corpo dos encarnados, tá? E ele corre juntamente com o nosso sangue físico, ok? Bom, e com isso então existe essa dependência energética de alguns espíritos inferiores, né? Eles gostam, eles se alimentam disso porque é uma forma deles se sentirem mais vivos, ok? E eles acabam então buscando pessoas que tenham a, como eu posso dizer, a intenção de ter algum tipo de ganho e, em contrapartida, fazer algum tipo de doação desse ectoplasma nesse sentido. Tá? Então, tem algumas doutrinas, algumas seitas, algumas religiões que têm essa questão do sacrifício animal, dessa doação de sangue, etc. Né? E até mesmo algumas outras um pouco mais pesadas que acabam sacrificando até pessoas, né, seres humanos, para poder dar cabo aos seus pactos e às suas intenções. Bom, como eu disse, são assuntos pesados, né? E, enfim. Pessoal, outra coisa interessante, alguém aqui já ouviu, né, ou com certeza já viu, mágicos fazendo algum show de mágica, certo? Mas aí a gente dá um passo além e sai de uma mágica simples para um processo de ilusionismo. E quem aqui já ouviu falar que existem, não estou afirmando que é verdade, que não é, simplesmente é algo que eu vi, achei interessante e me marcou bastante, tá? Existem, segundo, né, um documentário que eu assisti, que está disponível, não sei se ainda existe isso na internet, depois precisaria estar pesquisando, mas se chamava Dark Magicians, ou Mago das Trevas, né, ou alguma coisa nesse sentido, que é um documentário, acho que são 3 episódios, que falam de ilusionistas que fizeram pactos com entidades das trevas para poder realizar ilusionismos, apresentações e assim ganhar fama, assim ganhar dinheiro. Então eles se utilizavam de espíritos que praticamente não se materializavam, mas que faziam transporte de objetos e, enfim, faziam um monte de coisas que um médium, através de um processo é, é, como fala, meu Deus, de transporte, tá? Ou seja, você pegar um objeto de um lugar, levar para o outro, né? Um médium com um poder ali mental apropriado e com entidades que estejam ali participando, que tenham uma intenção positiva, pode fazer tranquilamente. Mas, segundo, né, essa literatura aí, existem ilusionistas que meio que venderam as suas almas em troca de fama, de dinheiro, etc., e fizeram esses, entre aspas, pactos, essas conexões com essa espiritualidade das trevas para poder ter mais força nas suas apresentações, nas suas mágicas, tá? Depois eu vejo se eu acho alguma coisa no YouTube para vocês e quem tiver curiosidade assista. Inclusive mostra algumas mágicas e inclusive mostra alguns ilusionistas que dão entrevista falando que eles fizeram esses chamados pactos, tá? E isso no mundo da fama, no mundo das celebridades, é mais comum do que se imagina. Eu acredito que muitas pessoas aqui já tenham ouvido alguma coisa a respeito sobre pessoas famosas que tenham feito pactos ou que participam de seitas um tanto quanto estranhas, né? Para poder ganhar fama, dinheiro, fortuna, etc. Ok? Então, a espiritualidade das trevas gosta de pessoas que buscam glamour, porque elas são capazes de qualquer coisa para chegar onde elas querem chegar. E aí é onde eles se aproveitam e também conseguem fazer essas trocas de uma maneira muito eficiente para eles,
né? Eles conseguem ter ganhos muito interessantes nesse sentido, porque como essas pessoas têm dinheiro, e dinheiro é poder, e dinheiro com dinheiro você manipula, então fica mais fácil deles alcançarem determinados objetivos. Por isso que isso acontece muito no mundo da fama, no mundo das celebridades, né? Inclusive muitos, principalmente americanos, né, falam que alguns já afirmaram isso publicamente, outros não, mas tem muita gente que fala dos Illuminates, né, que é aquela coisa de uma de um grupo secreto que basicamente domina todo o planeta, né, esse grupo. Então tem pessoas que participam desses grupos e, enfim, né, vai se lá saber o que acontece dentro dessas reuniões desses grupos aí. Bom, é um mundo meio, ah, como posso dizer, é, é um submundo, né? É um tanto quanto curioso, mas é triste porque a lei é de amor, a lei é de evolução, a lei é de progresso e a espiritualidade do bem fica muito triste quando a gente se compraz com esse tipo de filiação, com esse tipo de conexão, né? Então, ah, a gente tem que fazer de tudo para não cair nisso. E aí cai um pouco também naquele outro, na nossa reflexão anterior que falava do caminho certo, né? Qual que é o caminho certo a se seguir? Né? Será que essas pessoas que estão fazendo essas conexões profundas com entidades do plano astral inferior estão trilhando o caminho certo? Né? Irmão Gilberto, gostaria de falar mais um pouquinho? Não, não, né? É bem colocado, bem explicadinho aí. Não tem muito mais, não. O negócio é feio, gente. Tem muita. Olha, eu falo, cara, que tem muita coisa que acontece e a gente às vezes nem se dá conta de que acontece, né? Nesse vídeo, nesses documentários que eu falei pra vocês, tem uma apresentação de um cara, de um senhor, que tipo tem uma bola que fica lá no meio do palco, de repente essa bola começa a ficar flutuando e vai pra lá e vem pra cá, e ele taca a bola e aí ele chama a bola vem, tipo, gente, dá pra ver nitidamente que ali tem um espírito que tá trabalhando junto com aquele cidadão. Você entendeu? Mas a que custo que está sendo esse trabalho? Uma entidade superior não vai se dar ao luxo de ficar brincando com uma bola num palco para ficar chamando a atenção das pessoas e ganhar fama com isso. Então a gente pressupõe qual que é o tipo de entidade que está ali trabalhando com essas pessoas, certo? Bom, eu sou fascinado por essa questão de mágica, ilusionismo, eu sempre gostei, mas acontece, tem disso também, tá? Tem cara que pega, te dá um copo de água, e de repente ele chacoalha o copo, vira um copo de suco de laranja, sabe? É umas coisas assim bem bizarras, né? E dá pra você ver a água se transformando em laranja, tipo, umas coisas assim bem sinistras, né? Manipulação energética, né, pessoal? Quem domina isso, essas artes, consegue fazer isso, tá? Ah, Leandro, mas é água vira laranja. Cara, se você tiver conhecimento sobre elementos químicos, você consegue manipular e transformar, né? Para entidades que têm esse nível de conhecimento, que logicamente está fora do nosso conhecimento aqui, não é tão difícil assim, né? Moisés conseguiu fazer um cajado virar uma serpente, né? Jesus transformou a água em vinho. Então, por que que outros seres também não podem fazer algo nesse sentido também, certo? Bom, um caminho um pouquinho mais. Só que Poder. cabe salientar, né, ô Leandro? Hum, Só que cabe salientar que esses dois exemplos que você citou aí foi para crenças, né? Nossas, né? Foi para mostrar para nós, seres humanos, o real poder no qual ele tinha de transformação. E sempre usando e ensinando a gente o caminho que nós devemos trilhar. É diferente desses outros que tendem à fama, que nem você disse, né? Que ele tenta lá. Então, o elemento químico, tal, para transformar a água na laranja e assim por diante, são materiais oriundos da onde esse material, esse produto químico? do É fluido terra. cósmico, né? Exatamente. E aonde está em bastante quantidade? No planeta Terra. Então ainda haverá necessidade ainda dessa existência ainda para poder dilacerar essa união que tem entre
a necessidade da existência e permanecer na Terra. Exato. E aquela coisa que nós também já comentamos, conhecimento, assim como energia, assim como dinheiro e assim como algumas outras questões, é neutro. Então, é, cabe aí o correto uso conforme a intenção de cada ser, né? Vamos lá então, mais uma? Poder oculto, talismãs, feiticeiros. 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Bom, pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, ou seja, eles têm ali uma conexão, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Gilbertinho, faz mais uma pra gente, por favor. 552. Acredita-se que certas pessoas têm o poder de enfeitiçar. O que pensar sobre isso? Algumas pessoas possuem um poder magnético muito grande, e se forem, mas poderão utilizá-lo para fazer o mal. Nesse caso, elas podem ser ajudadas por outros espíritos maus. Entretanto, não acreditem em um suposto poder mágico que existe apenas na imaginação de pessoas supersticiosas e que ignoram as verdadeiras leis da natureza. Os fatos que essas pessoas citam são fatos naturais, mal observados e que principalmente mal compreendidos. Ajudou? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aqui vai ter bastante coisa. Bom, ah, que tem muita coisa para se falar e logo assim, a primeira resposta que a gente recebe aqui na questão 551, ela entra um pouquinho em contradição com as demais questões, tá? Por que eu estou dizendo isso? E pelo amor de Deus, hein, gente, aqui são reflexões que a gente está fazendo, tá? O Leandro não é anticardecista ou algo nesse sentido, tá? Tem sempre algumas questõezinhas que eu bato um pouco o pé. Primeiramente porque esse livro foi escrito em Mas é isso. 1854, alguma coisa assim. É, então, assim, tá um pouco ultrapassado no sentido de. Até mesmo o próprio Kardec já disse que haveriam muitas novas informações depois do seu trabalho. Então, até mesmo a forma de pensar das pessoas, a forma de refletir a respeito das coisas, da vida e etc., da espiritualidade mudou um pouquinho. Então, vamos pensar juntos aqui, ó. A gente não falou um pouquinho antes ali sobre os pactos de seres que se conectam conosco por determinados objetivos com intenções pré-estabelecidas para poder atuar de alguma maneira, tendo benefícios para ambas as partes? Bom, e aí aqui está falando que não poderia um ser humano, né, com o auxílio de uma entidade, fazer mal para alguém, tá? Ela não vai fazer mal para alguém se esse alguém que está sendo alvo, tá, esteja devidamente protegido, com os pensamentos em ordem e com o famoso vigiai e orai em dia, tá? Por quê? Porque ele tem ali em torno de si uma barreira energética e muito provavelmente mentores e mentoras espirituais que também estão cuidando dele e assim algum tipo de ataque energético não surtiria efeito. Ponto. Mas se um ataque energético ocorre e a pessoa não está devidamente paramentada espiritualmente para tanto, ok? Se ela não faz preces, se ela não se cuida, se ela está sempre julgando, criticando os outros, entrando sempre em faixas de vibração de sintonia inferior, isso abre portas e janelas para que você fique à mercê de qualquer situação, de qualquer envio energético que possa ser feito a você. Então, é uma meia verdade isso que a gente está lendo aqui.
porque vai depender muito de como a pessoa está, do nível de proteção energética que ela possui. Faz sentido isso que a gente está falando aqui, correto? Bom, então é isso, tá? Então a gente começa essa nossa reflexão sobre essa questão de poder oculto, de talismãs, de feiticeiros, dessa forma, tá? Pensando que a gente só vai sofrer um ataque ou alguém vai sofrer um ataque se ela não estiver protegida o suficientemente para isso, tá? Caso contrário, pode acontecer e pode não acontecer, certo? Irmão Gilberto, tem alguma consideração inicial sobre esse subitem? Não, enquanto você está explicando aí, eu dei uma sapeada no, num tema aqui sobre. Acho que um link, uma vez que você colocou, que é Livro dos Espíritos comentado. E eu estava dando uma lidinha aqui meio por cima, mas eu vou colocar para cada um ler depois lá no grupo nosso. Uhum. Que ela é um pouquinho extensa, e aí eu coloco lá para o pessoal dar uma lida. Tá, Mas as três primeiras linhas aqui que eu li, as três primeiras fases, é bem isso daí que você falou. maravilha. Pessoal, alguém gostaria. Eu finalizo aqui então, tá? Eu vou deixar marcadinho aqui. Semana que vem. Qual que é a nossa aulinha da semana que vem, Gilberto? É, Semana que vem, é foi com o Fabinho a semana passada. 27. Então essa foi online, a próxima online. Então a próxima Isso, semana que vem online e depois a outra presencial, certo? isso, exato. Então aula online. Deixa eu marcar aqui. Do 30 do 4. dia 30. Isso. Vou ler só para deixar o pessoal com água na boca e aí eles fazerem questão de ler. Deus ele não permite que seja feito mal, pois existe a lei que ele criou, a lei da justiça. Uhum. Então, ele fala sobre essa lei de justiça que ele é onde acaba a proteger as criaturas, né? Que ele cita aqui, que são os seres humanos. Então, dá uma lidinha nesse texto aqui que eu vou deixar lá no grupo lá do nosso do WhatsApp. Eu vou deixar lá o texto lá para vocês darem uma lidinha. É. E lembrando, né, pessoal, se não houvesse efetividade em ataques energéticos, não seria tão famosas as mandingas, as macumbas da vida, né? Os, os, os feitiços encomendados, certo? Então, é inegável que isso existe, que funciona, tá? Então, assim, é complicado. É complicado. A gente entra em alguma sinuca de bico aqui quando a gente lê algumas coisas com o que a gente percebe no dia a dia, na nossa realidade, né? Então, a gente vai conversando. Alguém gostaria de falar um pouquinho, pessoal, sobre esse tema que a gente conversou, sobre os pactos, sobre esse tema que a gente adentrou agora, sobre a reflexãozinha do caminho certo que a gente fez? Esses pactos que você falou, isso é literalmente o que a gente sempre ouviu, né? Vender a alma pro diabo, né? Exatamente. E o preço depois é alto, né? Uhum, sim. E é interessante que a gente sempre usa essa palavra de uma maneira negativa, né? Mas se a gente tentar inverter um pouquinho o polo disso e pensar que de repente um pacto pode ser como eu posso dizer, uma entrega que é feita é, para nós junto da espiritualidade superior, quando você, através da sua fé, do seu amor, da sua vontade de praticar o bem, a caridade, se conecta com entidades do bem que têm esse mesmo propósito que o seu, né? A gente gira uma outra roda, né? A gente gira a roda do amor. Então, quanto mais você tá naquela vibração, naquela energia, naquela sintonia, mais você quer se alimentar daquilo. Então, de certa forma, você acaba também atraindo entidades que buscam pelos mesmos fins, pelos mesmos objetivos, que é essa manutenção do amor, da fé, da esperança, da caridade, né? Então, por que não pensar pelo outro lado da moeda também?
né, da gente enquanto parceria com a espiritualidade. O que a gente está fazendo aqui hoje junto de vocês? A gente não precisou estabelecer parcerias com equipes espirituais que são responsáveis pelos estudos, para que esse estudo não fique circunscrito somente a nós aqui na Terra, porque esse estudo acontece também na espiritualidade, né? E é necessário uma proteção, né, do Gilbertinho, minha, de vocês que estão assistindo, né? Ainda mais quando a gente adentra determinados assuntos, tá? Então percebem que nós temos essas conexões também? É como, entre aspas, se fossem pequenos pactos que a gente faz com os nossos irmãozinhos da luz. Então, é interessante a gente sempre tentar pensar por um prisma diferente. Isso abre um pouco a nossa mente e expande a nossa consciência. Como nosso querido irmão Fábio sempre gosta de dizer, né? Vamos expandir a nossa consciência, certo? O que mais, gente? Eu vou ver se eu acho depois aqueles documentários que eu falei pra vocês aí. Quem tiver curiosidade, depois assista. Falando sobre os ilusionistas, etc. Tá? É bem interessante. Certo? O que mais? Ninguém gostaria de falar? Tudo certo? Nada resolvido? Só tá com medo hoje, Né? Leandro. A Jaque conseguiu participar hoje, Jaque. Ficou uns dias aí longe da gente. Seja bem-vinda de novo, viu, minha amiga? Cadê a Paulinha? Não veio hoje, eu acho. Boa noite, Lelê. Boa noite, Gilbertinho, a todos. Boa Tava com noite. uns QRUs aí grandes para resolver e infelizmente não consegui participar. A Paula tá presente também. Eu achei que ela não tava online. Tá todo mundo aqui. Nossa fiel turma tá presente. Bom, se ninguém tem mais nada para falar, vamos então para o nosso encerramento, né? Como eu disse, pessoal, daria para se conversar muito sobre isso, mas não é a ideia, tá? Vamos tentar passar de uma maneira o mais superficial possível e depois quem tiver a curiosidade, leiam os livros que nós indicamos por aqui, certo? Lembrando, quem for ler esses livros, por favor, faça um preparo espiritual, energético, antes de começar a ler, porque é uma leitura que vai te levar para um entendimento de lugares, situações, seres que são difíceis, tá? Então, desde há muito tempo atrás, tem mesmo, tem inclusive, eu fiz uma doação da trilogia lá pro centro e acho que o irmão André também deixou uma que ele tinha lá. Então tem lá no centro, tem. Obrigado, Helene, pela lembrança. Tem das duas, tem da trilogia da luz, tem a trilogia das sombras, tá? Quem quiser tiver curiosidade para ler. Como eu estava dizendo, façam um preparo, tá? Porque são informações densas, tá? Mas que são importantes para o nosso conhecimento, ok? Irmão Gilberto, deixo para você então, meu irmão, as considerações finais, para que a gente possa ter um encerramento de estudos abençoado nas graças de Deus. Só complementando o que o Leandro falou, pessoal, essa preparação é de suma importância, tá? Eu ainda não cheguei a pegar algum livro nesse conteúdo, nesse contexto, mas é de suma importância vocês fazerem uma preparação, uma meditação, uma elevação de padrão vibratório para fazer isso. E se caso houver a necessidade, fechem o livro, parem. Como o Leandro pôs, é um tanto quanto pesado, né, Leandro? Uhum. E parem, mentalizem boas coisas, boas colocações, um espaço legal da natureza, se recoloquem, se restabeleçam, recarreguem as suas energias, deixem um tempinho e depois vocês voltem mais preparados para vocês lerem. Pegam o de exemplo o que aconteceu, veja onde que é que atingiu vocês e não deixem aquela mesma situação acontecer de onde vocês pararam em diante. Mas se atentem, tomem cuidado, tá bom? Como eu sempre peço, pessoal,
Eu gostaria de pedir que vocês fechassem os seus olhos, se sentassem de uma maneira confortável, respirassem fundo, quantas vezes forem necessários, para que nós possamos fazer o agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso por mais essa aula maravilhosa, essa aula abundante de conhecimento, onde todos nós pudemos tirar algum tipo de proveito, nós pudemos enaltecer, elevar os nossos conhecimentos, agradecer aos bons espíritos que estiveram juntamente conosco, trazendo as boas intuições, os bons esclarecimentos, a oportunidade dessa sala de estudo em que participaram juntamente conosco, apenas de forma de aprendizado, escutando o nosso conteúdo dessa noite. E, diante desses agradecimentos, nós vamos pedir ao Pai Todo-Poderoso que nós possamos também ter uma boa noite de sono, um bom descanso e que nós possamos refazer as nossas energias físicas e que amanhã possa ser um dia abençoado, de muita luz, de muita paz e de muita glória. Para que isso surta efeito, nós vamos fazer a prece que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus, e damos por encerrado os estudos dessa noite. Boa noite a todos, meus irmãos, e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado.